Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula para vocês, que é a continuação da aula sobre sinapse química, tá? E agora eu vou falar para vocês sobre o que acontece a partir do momento que o neurotransmissor chega e se liga ao seu sítio de ligação no receptor situado ali na nossa membrana pós-sináptica, tudo bem? Então, para falar sobre isso, preciso dizer que temos dois tipos de receptores de neurotransmissores nas membranas pós-sinápticas, tá? A gente tem receptor ionotrópico e receptor metabotrópico. Cada um desses dois tipos vai ter uma forma de funcionamento diferente e vai causar alterações hiperpolarizante ou despolarizante na minha célula pós-sináptica de formas diferentes, tudo bem? É sobre isso que eu vou falar com vocês. Lembrando aí que o resultado final da minha sinapse, seja qual for o receptor, vai ser a geração de um potencial pós-sináptico inibitório ou de um potencial pós-sináptico excitatório. E o que é isso? É uma alteração da voltagem, né? Da polaridade da minha membrana, uma alteração na voltagem da face interna da membrana, uma alteração na minha polaridade de membrana a favor ou contra a geração de um novo impulso nervoso, tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É uma aula difícil, mas muito legal. Eu amo essa aula. Ok. Então, galera, bora lá. A primeira família que a gente tem é a família dos receptores ionotrópicos. Receptores ionotrópicos são receptores que estão associados a um canal iônico. Então, quando você tem a interação daquele neurotransmissor com esse receptor ionotrópico, você tem a abertura de um canal que vai permitir o trânsito de íons, de um canal iônico. Chegou lá o neurotransmissor, se ligou ao receptor e abriu o canal iônico. Estava fechadinho, abriu. Onde que a gente tem esse receptor ionotrópico? Olha lá, nós temos os receptores nicotínicos de acetilcolina, os receptores AMPA e NMDA de glutamato, temos receptor GABAérgico e receptor de glicina. Todos esses são receptores ionotrópicos, tudo bem? Olha só que louco. Tantos de glutamato, que é o AMPA e o NMDA, quantos de GABA, né, são receptores geralmente ionotrópicos, tá? E lembra que o GABA e o glutamato são, respectivamente, os principais neurotransmissores inibitório e excitatório do sistema nervoso central. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central e o GABA é o principal inibitório. Então, olha como esses canais, né, são importantes. E uma característica desses canais, né, desses receptores, né, perdão. Uma característica desses receptores ionotrópicos é que eles vão gerar uma resposta sináptica rápida com duração de aproximadamente milissegundos. Tudo bem? Então, ele vai se ligar rapidinho ali, uma questão de milissegundo, gerou a resposta e pronto. Aí, galera, a gente tem dois tipos de receptores ionotrópicos. Nós temos os receptores ionotrópicos catiônicos e os receptores ionotrópicos aniônicos. Então, nós temos receptores ionotrópicos, né, que a gente chama, por exemplo, de receptor sódio-potássio, tá? Esse receptor sódio-potássio, assim como o receptor sódio-cálcio, ele vai ser permeável a esses dois íons. Mas o que acontece? A permeabilidade, ela é equivalente ao gradiente eletroquímico daquele íon, que é o quê? Que é a diferença de concentração daquele íon dentro e fora da célula. Então, a diferença de concentração do íon sódio dentro e fora da célula é muito maior que a diferença de concentração do íon potássio dentro e fora da célula, por exemplo, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesse
receptor aqui, que é o receptor que é permeável a sódio e potássio simultaneamente, a quantidade de sódio que vai entrar é tão superior à quantidade de potássio que vai sair, que muitas vezes os livros nem falam que ele é permeável ao potássio também. Falam que ele é permeável ao sódio, tá? E a mesma coisa com esse aqui, que é permeável a sódio e cálcio. Tudo bem? Então, o único livro que fala que ele é permeável a esses dois é o Guyton, o Silverthorne nem toca nisso. Então, a gente vai tratar eles como canais permeáveis ao sódio. Então, galera, se eu tenho um canal iônico aberto permeável ao sódio, e eu tenho uma concentração muito maior de sódio no meio extracelular do que do meio intracelular, a tendência desse sódio vai ser entrar na célula, você vai ter um grande influxo de sódio. E como o sódio é um íon catiônico, positivo, você vai ter aí a entrada de muitas cargas positivas na minha célula, causando uma despolarização da membrana. E aí, essa despolarização da membrana, gerada aí por esse influxo de sódio, vai ser chamada de potencial pós-sináptico inibitório. Tudo bem? Uma coisa importante é que, assim, eu preciso de vários potenciais pós-sinápticos inibitórios, vindos aí de vários neurônios, para eu poder atingir o limiar de disparo e causar ali na minha célula pós-sináptica um impulso nervoso. Né? Eu tenho várias células, para eu gerar um impulso nervoso na célula pós-sináptica, eu preciso ter vários neurônios pré-sinápticos fazendo aí a geração desse potencial pós-sináptico excitatório. E a somação desses potenciais pós-sinápticos excitatórios que vai fazer com que você tenha a geração de um impulso nervoso, tá? Isso a gente chama de somação mesmo. É um processo chamado somação. Então, além de você ter esses receptores ionotróficos catiônicos, eu tenho os receptores ionotróficos aniônicos, que vão ser permeáveis principalmente ao cloreto, tudo bem? E aí o cloreto é uma carga, é um íon, né, negativo. E aí você vai ter influxo de cloreto, entrada de cloreto dentro da minha célula e, consequentemente, uma hiperpolarização da membrana, que é o que a gente chama de potencial pós-sináptico inibitório. Tudo bem? Então, ó, exemplo de receptor permeável a sódio e potássio. Nicotínico, o AMPA. Aí eu tenho receptor de glutamato, que é permeável ao sódio e ao cálcio. Aí aqui eu tenho permeável ao cloreto, o GABA e de glicina, tá bom? Então, agora a gente vai para o receptor metabotrópico, galera, esse é difícil. Ó, o que é um receptor metabotrópico? O receptor metabotrópico, ele é um receptor que está acoplado a uma proteína G. Então, quando o neurotransmissor chega lá e se liga a esse receptor metabotrópico, ele vai provocar, né, a ativação e dissociação da subunidade alfa da proteína G, e essa subunidade alfa ela pode executar uma ou mais funções na minha célula, tá? Então, nós temos 4 possibilidades. Primeira, essa subunidade alfa ela pode chegar lá e abrir diretamente um canal iônico, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem abertura de canais de sódio, né? Então, abrir o sódio, você vai ter aí a geração de um potencial pós-sináptico excitatório. Ou você pode ter, por exemplo, abertura de canais permeáveis ao cloreto. E aí você vai ter a formação de um potencial pós-sináptico inibitório. E aí, galera, é importante ressaltar que esses canais abertos pela subunidade alfa da proteína G, eles permanecem abertos de segundos a minutos, ou seja, é um tempo muito mais longo do que o que acontece com as sinapses que envolvem aí receptores ionotrópicos. O receptor metabotrópico, ele causa respostas mais duradouras na minha célula pós-sináptica, tudo bem? Essa é a possibilidade número 1, galera. Ó, olha aqui, ó. Cadê? 1, ó. São 4 possibilidades. O que mais essa subunidade alfa da proteína G pode fazer? Ela pode ativar AMP cíclico e GMP cíclico. O que mais? Ela pode fazer a ativação de enzimas intracelulares específicas. O que mais? Ela pode
ativar a transcrição gênica, tá? Qualquer uma dessas opções, ativação de AMPC e de GMPC, ativação de enzima intracelular, transcrição gênica, o resultado vai ser a alteração da minha maquinaria metabólica celular. E a partir do momento que eu altero o metabolismo da minha célula, consequentemente, eu altero a permeabilidade da membrana dessa célula, tudo bem? E aí eu posso alterar a permeabilidade da membrana de forma a favorecer a abertura de canais que vão permitir a entrada de íons a favor da despolarização ou a favor da hiperpolarização, tudo bem? Então, a partir do momento que eu altero meu metabolismo, eu altero a permeabilidade da minha membrana plasmática e a excitabilidade do meu neurônio. Quando eu falo de transcrição gênica, eu posso ter, inclusive, uma transcrição de genes que vão, por exemplo, aumentar a quantidade de receptor inibitório, por exemplo, ou diminuir a quantidade de receptor inibitório. E a mesma coisa com excitatório, aumentar ou diminuir a quantidade de receptores excitatórios. Eu também posso ter, né, quando eu tenho alteração da minha maquinaria metabólica, alteração na condutância de determinados canais iônicos da minha membrana. Ou seja, mais ou menos assim, na eficácia deles em conduzir íons, em permitir o trânsito de íons. Então, olha só. Quais são as alterações que eu posso ter que vai favorecer a geração de um potencial pós-sináptico excitatório? Eu posso ter abertura direta de canais de sódio. Eu posso ter diminuição da condutância do canal de potássio, de cloreto ou dos dois simultaneamente. Lembrando aí que o canal de cloreto vai permitir a entrada, o influxo de cloreto, e o cloreto ele é carga negativa, então vai favorecer a hiperpolarização da minha célula. Então, se eu tenho a diminuição, né, da condutância do canal de cloreto, é algo a favor da excitação da minha célula, tá? Porque vai contra esse influxo de cloreto. E a mesma coisa o potássio. Ó, o potássio, ele é um íon positivo, um canal de potássio, ele vai vazar íon para fora da célula, você vai ter um efluxo de potássio. Então, se eu diminuo a condutância, a funcionalidade desse canal, a célula vai perder menos cargas positivas, meu Deus. A célula vai perder menos cargas positivas, e aí isso vai falar a favor da excitação da minha célula, tudo bem? Outra possibilidade, eu posso ter aumento da síntese de receptores excitatórios e diminuição da síntese de receptores inibitórios. Isso tudo vai falar a favor da geração de um potencial excitatório pós-sináptico. O que fala a favor da geração de um potencial excitatório, de um potencial inibitório pós-sináptico? Bom, eu posso ter abertura de canais de cloreto, né? Cloreto, um íon de carga negativa, vai estar entrando na minha célula, vai estar causando uma hiperpolarização, tudo bem? Tornando a face interna da membrana ainda mais negativa. Eu posso ter aumento da condutância dos canais de potássio, ou seja, aumento da eficácia desses canais de potássio. Então, eles vão estar perdendo mais potássio, vai estar vazando mais potássio da minha célula. O potássio é uma carga positiva, a célula vai estar perdendo carga positiva, então ela vai estar tendendo à inibição, tendendo à hiperpolarização. Então, eu posso ter também aumento na minha síntese de receptor inibitório e diminuição na minha síntese de receptor excitatório, tá legal? Então, onde que eu vou ter esses receptores metabotrópicos? Gente, vou ter lá no sistema nervoso central, receptores adrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico, tudo bem? E o receptor de acetilcolina muscarínico, tá? Então, falando de acetilcolina, nós vimos que o muscarínico geralmente é metabotrópico e o nicotínico é ionotrópico, tudo bem? Olha que figura fofa para pensar sobre isso que a gente falou. Olha lá, vem o neurotransmissor, todo alegre, saltitante, se encaixa ao canal iônico controlado por ligante. Então, eu estou falando aqui de um receptor ionotrópico, tá? Que vai permitir a passagem de íons, tá? Se ele permitir, por exemplo, a passagem de sódio, você vai ter a geração de um potencial pós-sináptico excitatório. Se ele permitir a passagem de potássio, né? O efluxo de potássio ou o influxo de cloreto, você vai ter a geração de um potencial inibitório.
Outro exemplo, chegou lá, o neurotransmissor feliz interagiu com o receptor, né? O receptor metabotrópico associado aqui à proteína G. Aí você pode ter diretamente a ativação da abertura de canais iônicos ou ativação de via de segundo mensageiro, que vai causar alterações no metabolismo intracelular. E é isso, gente. Olha que lindo. É lindo. Tá. E depois que aquele neurotransmissor foi liberado e teve efeito dele na célula pós-sináptica, o que acontece? Ele fica lá estimulando o receptor para sempre? Não, ele precisa sair dali. E ele tem algumas formas de ser removido dali. 3 formas, tá? Primeiro, ele pode simplesmente se difundir para longe do receptor na fenda sináptica. Segundo, ele pode ser recaptado tanto por células da glia quanto pelo próprio neurônio para ser utilizado posteriormente em outra sinapse, ou ele pode ser degradado por uma enzima específica presente ali na fenda sináptica, que é o que acontece, por exemplo, com a acetilcolina. A acetilcolina, ela tem uma enzima específica situada ali na fenda sináptica, que é a acetilcolinesterase, e vai fazer a degradação do neurotransmissor acetilcolina. Então, 3 possibilidades: recaptação pelo neurônio ou pela célula da glia, difusão para longe do receptor ou degradação por enzima específica. Beleza? É isso que eu queria falar com vocês, gente. Espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho. Não consigo desligar a câmera. O que aconteceu aqui, Jesus? Ai.